situação aqui. Então, pode começar? Fica à vontade. A primeira pergunta: é fácil ser imparcial em questões sociais que lhe dizem respeito? Para começar, tem um negócio que você já aprende já na faculdade, que imparcialidade não existe. E eu já escrevi isso várias vezes, até no Facebook, tem gente que não gosta. Imparcialidade não existe. Eu costumo dizer que você tem que ser equilibrado, saber ponderar as coisas, saber analisar bem a questão. Por isso precisa você ter um pouco de experiência de vida, até às vezes, para você conseguir ser um profissional admirável. Imparcialidade é uma coisa que inventaram, as pessoas dizem que é muito legal, mas na verdade isso ninguém consegue ser imparcial. A partir do momento que você diz que torce para o Flamengo, Fluminense, Vasco ou Botafogo, ou diz que tem uma escola de samba do seu coração, ou que você segue uma política de orientação esquerda, centro, direita, você já não é mais imparcial, porque tudo aquilo que você pensar, se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você não acredita em nada, tudo isso são valores, tudo isso influencia na opinião que você vai dar, tudo isso vai influenciar a forma de você olhar, a direção que você vai tomar em qualquer questão que você vai abordar, escrever, comentar, entendeu? Parcialidade é uma coisa que eu particularmente não acredito. Eu acredito em equilíbrio. Acho que você tem que ser equilibrado, tem que ponderar sempre as questões, as partes precisam ser analisadas, né? É mais ou menos por aí, entendeu? E na cidade de interior, é um outro ponto que serve até para você como uma pessoa que está entrando nesse setor aí de comunicação, é extremamente difícil ser jornalista no interior, porque aqui as pessoas não querem que você seja imparcial, as pessoas exigem que você tenha um lado. Quando você diz que você tem equilíbrio, que você tanto critica quanto elogia, seja qual for o governante, a tendência é as pessoas falarem, mas como é que pode? Você tem que estar ligado a Solange, você tem que estar ligado a Mandiocão, você tem que estar ligado a Marco Abraão, você tem que estar ligado... Mas você trabalha com quem? As pessoas não entendem que você trabalha sozinho e que você pode atender todo mundo, entendeu? Mais ou menos por aí. Tá tudo aí? Estou gravando aqui. Vamos lá, segunda. No período eleitoral, alguns candidatos tiveram um espaço maior nos jornais locais, inclusive o Tempo, em Rio Bonito. O que tem a dizer sobre isso? Depende do que você chama de espaço maior, né? Alguns candidatos pagaram por esse espaço, entendeu? Isso que as pessoas não sabem, acham que eu não vou dizer, mas eu não tenho nenhum problema em falar. Alguns candidatos pagaram por esse espaço. Aquilo que era gratuito era igual. Agora, tem candidatos que pagam por esse espaço. Por exemplo, o vereador Humberto tinha uma página no jornal durante 2 anos, eu acho que ele teve essa página no jornal, que era contratada. E aí você vai me perguntar sobre a ética disso. Normal, eu encaro como uma coisa normal. O político, ele compra um espaço no jornal igual a Ferreira Vieira compra, igual o Degusta compra, igual o supermercado compra. Você vai abrir o jornal Tempo, você tem lá propaganda do supermercado Tinoco e não tem do Multimix. Por quê? O Tinoco paga, comprou aquele espaço ali. O Degusta saiu na última edição uma página inteira do jornal Tempo com a propaganda do Degusta. Com a Paola não saiu nenhuma. Mirassol pagou meia página. Negócios. Então, inclusive o político precisa entender isso. O jornal tem um custo. O profissional sobrevive. Tem uma menininha lá em casa que adora tomar todinho, iogurte, passear no shopping, usa sapatinho, fica doente, tem um planinho de saúde que a gente paga para ela, né? Eu sobrevivo também, né? E a gente é profissional, depende dos ganhos, né? E eu olho o político como um anunciante qualquer, entendeu? Eu não vendo aquilo que eu estou opinando, ali eu não vendo. Agora, o restante do espaço, não vejo nenhum problema nisso e acho que a gente tem que começar, dentro daquela coisa do equilíbrio, né? Em 200 candidatos a vereador, por exemplo, que nós tivemos, não, 200 não, 116 se não me engano, são 116 candidatos a vereador, se não me engano. Alguns vão aparecer mais porque tem mais dinheiro, entendeu? Cabe à Justiça Eleitoral
vigiar isso, observar isso, por isso que eu sou a favor do financiamento público de campanha. Que aí você não pode ter ajuda de ninguém e o governo vai dar uma praça igual a todo mundo para poder fazer uma campanha igual também, entendeu? Exatamente. E outra coisa que as pessoas precisam entender, às vezes o vereador de mandato, o político que tem mandato, o prefeito, qualquer político que tem mandato, ele automaticamente vai aparecer mais do que quem não tem. Entendeu? Porque o cara está com mandato, ele está inaugurando coisas, ele está fazendo coisas, está fazendo reuniões, ele está realizando. O cara que está sem mandato, infelizmente, ele não tem como aparecer, a não ser criticando aquilo que o outro está fazendo. Entendeu? Esse é um ponto que a gente precisa sempre ter em mente, pensar isso. Nessas últimas eleições teve alguns que nem mal apareceram. Eu acho que algumas pessoas nem conheciam. Na questão de vereança, por exemplo, era muito nítido isso, né? Muito nítido isso. Eu, por exemplo, tenho um jornal mensal, 116 candidatos. Como você dá visibilidade para todo mundo, né? E, infelizmente, tem gente que não tem o poderio financeiro que outros têm para pagar uma página no jornal, para pagar uma meia página no jornal, entendeu? Paciência, a culpa não é minha. É igual o barbeiro da esquina ali que não tem o mesmo poder financeiro que o Degusta tem para anunciar. O anúncio da barbearia do Anderson, que tem no meu jornal, é pequenininho, preto e branco. O do Degusta é com uma página colorida. Paciência, o cara lá tem um potencial financeiro menor do que o do restaurante. Eu publiquei no jornal passado 2 páginas coloridas do Colégio Cinecista Monsenhor Antônio de Souza Gens. O do barbeiro foi desse tamanho assim. Ou seja, o colégio tem um potencial financeiro maior do que eu. Essa é a lógica. Quem que vai ter que gerenciar isso? Não sou eu. É a justiça eleitoral. São os próprios políticos que têm que definir isso, entendeu? Qual o papel social do jornalista e do jornalismo? Na cidade pequena as duas coisas se confundem. Na cidade pequena as duas coisas se confundem. Na cidade grande tem o jornalismo e tem o jornalista. Na cidade grande você consegue diferenciar bem jornalista e jornalismo. Na cidade interior não, porque as pessoas se conhecem. O meu jornal tem a minha cara, é o Jornal de Flávio. Pouca gente vai falar Jornal O Tempo, vai falar o Jornal de Flávio. Pode se preparar que o seu blog também vai acontecer a mesma coisa, vai ser a página do Marlon, porque nós estamos numa cidade pequena onde as pessoas são, as instituições e empresas são personificadas. Ninguém fala que vim aqui no Degusta tomar um chopp, fala eu vou lá em Cezinha. No Mirassol, mesma coisa, pô, vou lá em Alberto comer uma pizza. Ninguém fala Mirassol, pouca gente fala. Com a comunicação é a mesma coisa. O jornal de Alfonso é o Folha da Terra. Pô, aquele jornal de seu Tarquínio, vai ser. E o jornal de Flávio. Nas cidades interior tem muito isso, entendeu? As coisas são personificadas. Em todos os segmentos isso acontece. Em todos os segmentos isso acontece. Vou te dar um exemplo. Eu sempre falava isso na época que eu trabalhava na área da saúde. Você vai para o Rio de Janeiro fazer uma cirurgia, aí quando você volta operado eu pergunto, Marlon, e aí, você operou aonde? Você vai me responder, foi quem me operou foi o Souza Aguiar, foi o Pedro Ernesto, foi o Getúlio Vargas. Aqui em Rio Bonito é diferente. Você responde que quem te operou foi o Dr. Anselmo, Dr. Laurindo, Dr. Amir, que é o nome do médico. Lá, você não sabe nem quem é o médico que te operou. Lá você sabe que quem te operou foi o Souza Aguiar. Aqui não, aqui é Dr. Laurindo. Aqui é o Dr. Anselmo. Ou seja, existe uma personificação das coisas, entendeu? Coisa natural de cidade pequena, cidade interior, é muito assim, é a filha de fulano. Às vezes o cara nem sabe o seu nome, mas fala o nome do teu pai, chama você pelo nome do teu pai. Coisa de cidade pequena que a gente tem que saber gerenciar, entendeu? E o papel social da mídia acaba tendo muito essa cara sua. Quem é o Flávio? Quem é o Alfonso? Quem é o Marlon? Quem é o João? Quem é o... Como as pessoas entendem você, automaticamente vão entender também a mídia que você representa. Porque todo mundo geralmente personifica as coisas. No interior acontece muito isso.
tem a dizer da atual formação do Legislativo Municipal? Os vereadores foram eleitos no dia 7 de outubro, assumiram no dia 1º de janeiro. A primeira sessão ordinária foi no dia 19 de fevereiro. De lá para cá, hoje é dia 16 de março, nós temos aí um mês de sessões. Eu digo para você que atualmente está muito interessante a postura. Não estou dizendo que não tem sacanagem, não estou dizendo que não tem ninguém lá fazendo coisas erradas nos bastidores, né? Não tem conhecimento, mas não estou dizendo que não está acontecendo isso. Estou dizendo que a postura dos vereadores tem sido muito interessante nesse um mês. Debates, assuntos de relevância para o município, aquela coisa que eu sempre falo da política do varejo, a política do atacado. Percebo que os vereadores estão mais preocupados na política do atacado do que na política do varejo. Não tem ninguém ali preocupado com o seu umbigo, pelo menos não visualmente, como era anteriormente, né? Vejo os vereadores pensando em assuntos como trânsito, processo seletivo, biblioteca municipal, a dificuldade da biblioteca, a questão da SEDAI, da água do município, inclusive água para o 2º distrito, dos lugares mais distantes, assunto que já foi tocado lá, já foi cobrado lá a abertura do Centro Cultural Belo Lopes, lá em Boa Esperança, está fechado inexplicavelmente. Assuntos assim de interesse. O vereador, por exemplo, lá do 2º distrito de Lonzinho, cobrou o funcionamento do SAMU, que não estava funcionando direito. Depois, logo na outra sessão, já trouxe a resposta de que o SAMU estava funcionando, voltou a funcionar direitinho e tal, trouxe o elogio, ou seja, o problema se resolveu, né? A questão do transporte universitário foi tratada agora recentemente também pelos vereadores. Houve agora a redução do salário do prefeito, vice-prefeito, secretários e comissionados. Gerou um debate muito interessante, muito inteligente, inclusive, entre os vereadores, né? Então, a postura da Câmara até aqui, até hoje, 16 de março, que eu estou conversando com você, tem sido muito interessante. Eu só tenho a elogiar. Não conheço os bastidores, não sei como que eles estão dividindo assessorias e tal, esse negócio todo, entendeu? Mas a postura, a preocupação, o discurso está muito interessante da Câmara Municipal. Está melhor do que ano passado? Bem melhor, infinitamente melhor. Muito melhor. Sem comparação. Entendeu? Sem comparação. O que pode dizer da afirmação? O vereador tem que estar do lado do prefeito, senão não consegue nada. Política do varejo, política de atacado, né? Tem vereador que tem luz própria, outros não, entendeu? Uma das maiores carências do nosso mundo hoje, Marlon, é liderança. Nós temos uma infinidade de pessoas, sobretudo nos cargos de comando, que não tem liderança. E quem não tem liderança, é muito parecido com aquele pensamento de quem não tem competência não se estabelece. Quem não tem liderança também não consegue se estabelecer, não consegue se posicionar, não consegue pensar livremente, não consegue caminhar com as próprias pernas, entendeu? Esse pensamento de que o vereador tem que estar do lado do prefeito é uma tremenda de uma balela. Tecnicamente, os poderes são independentes, mas precisam ser harmônicos entre si. É o que precisa acontecer entre prefeito e vereador. O vereador tem que ser independente e acompanhar o prefeito naquilo que for interessante para o município, entendeu? Essa é a lógica. Eu, por exemplo, se fosse vereador, teria votado contra a diminuição de salário dos secretários. Eu sou contra. Acho uma economia burra, acho uma economia boba. Acho que para você realmente economizar, você tem que tomar conta das licitações. A licitação da merenda, a licitação das obras, a licitação das pontes, a licitação da exploração do lixo da cidade, o transporte, que agora não vai ser mais uma empresa, vai ser só transportado o nosso lixo para Itaboraí. Como que vai ser feito isso? Eu acho que é por aí que tem que estar a fiscalização. A economia tem que estar aí. Esse negócio de você economizar lá uns caraminguá por causa de secretaria, acho uma grande bobagem, entendeu? Então eu, se fosse vereador, votaria contra isso. Independente de quem fosse o prefeito, votaria contra. Eu sou favorável a aumentar o salário dos caras e torcer para que eles produzam muito mais do que já produzem, né? Já produzem quase nada, para dizer a verdade, né? Mas que aumente o salário e a cobrança também aumente sobre eles.
entendeu? Acho que diminuir salário é uma tremenda de uma bola fora. Discordo inteiramente. Acho que para você reordenar o quadro administrativo da prefeitura, criar novas secretarias e tal, não precisa diminuir salário, pelo contrário, tem que aumentar para você ter pessoas competentes trabalhando, entendeu? Você vai pegar hoje aí salário de R$5.000, dependendo da profissão do cara que está ocupando essa secretaria, ele vai trabalhar na iniciativa privada no Rio de Janeiro, vai ganhar muito mais, vai ganhar 15, vai ganhar 20, vai ganhar 25, entendeu? Esse é o grande ponto. Então, contei tudo isso para poder ilustrar essa coisa do vereador ter que andar atrelado ao prefeito o tempo todo. Acho que não é necessário. O cara faz isso porque ele não tem luz própria. Eu acho que o último vereador que eu vi fazer uma oposição realmente firme em Rio Bonito foi em 2000, o então vereador Marcos Abraão, que queria ser candidato a prefeito em 2004, né, e aí acabou sendo candidato a deputado em 2002. Foi a última oposição mais consistente, mais firme, ficou praticamente sozinho na oposição, né? Foi a última oposição mais consistente que nós vimos na Câmara Municipal contra a prefeita então Solange Almeida. E acho que você não precisa ser kamikaze, né? Marco Abraão é meio kamikaze, não precisa você ser kamikaze, mas tem que fazer uma oposição de ideias também, não é aquela coisa que tem um sujeito que vota contra tudo, né? Se o prefeito quiser asfaltar uma rua, ele vota contra. Se ele vai construir uma escola, ele vota contra, porque é oposição. Não é assim. A oposição ela tem que ser em ideias, em pensamento, né? E aquilo que for necessário e for importante para a população tem que ser aprovado, independente de você gostar do prefeito, de ser seu amigo, não ser. Volta àquela questão lá atrás que a gente conversou da imparcialidade, equilíbrio. Político tem que ter equilíbrio. Tanto o prefeito para conversar com a oposição ele tem que ter equilíbrio, quanto a oposição para conversar com a situação ela tem que ter equilíbrio, entendeu? Então, o que está faltando é liderança e equilíbrio no cenário político, não é de Rio Bonito não, do Brasil de maneira geral, que as pessoas possam conversar de maneira mais franca, mais séria e preocupado sempre com a população, com a política do atacado, esquecendo a política do varejo, né? Porque tem um prefeito também que quer comprar o vereador para ter o cara sempre do lado dele ali como se fosse um puxa-saco. E não é bem por aí. Boa parte dos vereadores não é só de Rio Bonito não, do Brasil inteiro de maneira geral. Você lembra sendo ouvinte, você vai lembrar do Capachão. Capachão era um personagem da TV Colosso, que era o puxa-saco lá do sujeito lá. E a maioria dos prefeitos querem que os vereadores sejam capachões. Acontece com o jornalismo também, muito parecido. O cara quer que o jornalista puxa-saco o tempo todo, né? Eu tenho visto você lá em algumas discussões lá no seu Facebook, lá com as suas postagens, e você tem percebido isso, né? Que os caras querem só que você fale, o melzinho, a chupeta, todo mundo quer. Sentar no colo de mamãe, todo mundo quer. Quando falou em sentar no colo de papai, todo mundo pula fora. Né? Esse é o ponto. Você tem vontade de ir para esse caminho da política? Como é que é? Tem vontade de ir para esse caminho da política? Na verdade, eu já faço um trabalho muito parecido. Então, ontem eu estava conversando com uma pessoa e o cidadão comentou comigo o seguinte: Flávio, você é vereador sem ter mandato. Porque você faz uma crítica no jornal, você faz uma crítica no Facebook e o problema se resolve. Você vai lá, tira uma foto, coloca no Facebook e aquilo em 2 dias, em 2 dias está resolvido. Então você hoje, na verdade, é quase um vereador sem salário e sem mandato, mas o seu papel fiscalizador é tal qual. Então, olhando por esse aspecto, já almejei muito ser político. Fui candidato a vereador em 2000, quando ainda era da área da saúde, não tinha 80% da visibilidade que eu tenho hoje, do conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu também, internamente, não tinha a maturidade que eu tenho hoje também para poder entender política e tal. Era um romântico apaixonado, né? Pensava totalmente diferente do que eu penso hoje, né? E, sinceramente, acho que não é necessário eu entrar no caminho da política, não. Tem muita gente que pede. Em 2008 foi uma romaria na minha casa me chamando para ser candidato a vereador. Agora em 2012 a mesma coisa, muita gente querendo que eu viesse, né? Fui sondado até para ser vice de alguém, né? Assim, uma conversa informal, se eu aceitaria, se pensaria na possibilidade.
eu acho que prejudicaria a minha carreira de jornalista ter ingressado no mundo político, até porque eu ia ter que parar de fazer jornal, eu ia ter que parar de fazer meu programa de rádio naqueles 3 meses ali, e eu vivo disso, eu como disso. E aí, como é que eu vou ser candidato? E eu vou parar de trabalhar? Quem vai sustentar? Quem vai me sustentar? Quem vai pagar minhas contas, né? Então, esse é o grande detalhe. E acho que já interfiro, já colaboro bastante como jornalista, entendeu? Você age como fiscal deles, né? Porque se uma coisa não está acontecendo, vai lá, publica essa notícia, enquanto normalmente está acontecendo, porque publica, passa uns dias e já começa a fazer alguma coisa. Exatamente. Você acha que se fosse candidato, você ganhava? Como é que é? Se você fosse candidato, você ganhava? Não, porque as pessoas querem alguém falando, que concordam com tudo que eu falo, mas as minhas práticas e os meus objetivos são totalmente ao contrário daquilo que a maioria das pessoas quer. O nego quer moleza, entendeu? O brasileiro gosta de mole, comigo não tem mole, entendeu? Eu tenho uma série de opiniões muito firmes e assim, até meio antipáticas, né? Eu tenho algumas opiniões, costumo dizer que são opiniões antipáticas, que o cara quando escuta fica com a cabeça meio dolorida, a carapuça entra doendo a orelha, né, e tal. Eu tenho algumas opiniões muito firmes em relação a uma série de coisas, e eu tenho quase certeza que a população não ia querer um governante com a minha postura, entendeu? Por exemplo, eu resolveria o problema da dengue. O cara que jogar lixo na rua ia ser multado. Eu ia resolver o problema, porque o cara ia parar de jogar lixo na rua, entendeu? Acontece que o cara que pensa assim, sim, porque se o fiscal não trabalhasse, ele ia ser mandado embora, entendeu? O funcionário público que não produz comigo ia ser mandado embora. Engana-se quem acha que o funcionário público que é morcego, não, ele é protegido porque ele tem autonomia, porque não pode mandar concursado embora. Mentira. Bota o cara numa comissão de ética, prova que ele não produz igual um outro cara que está no mesmo departamento que ele, e o sujeito assim, a hora que você mandar 2, 3 embora, todo mundo começa a trabalhar, entendeu? Só que os nossos governantes são tão morcegos quanto os servidores que produzem pouco, e não estão preocupados com isso, estão preocupados com voto. Eu estou preocupado com voto, eu não gosto de reeleição, eu costumo sempre dizer isso. Se eu fosse político, vereador, prefeito, 4 anos só. Eu podia ser candidato a outra coisa, deputado, presidente da República, presidente da ONU, síndico do prédio, presidente do clube de futebol. Então, é igual o Conselho Comunitário de Segurança. Participei do Conselho Comunitário de Segurança como conselheiro. Fiquei 1 ano só. No final do ano, tinha que botar uma chapa para poder dar continuidade. Falar, você vai querer? Não. Já dei minha contribuição de 1 ano. Política é a mesma coisa. Daria minha contribuição de 4 anos e tchau e benção. Já dei minha contribuição, porque eu não estou preocupado com salário, não preciso disso. Eu tenho minha profissão, não sou rico, também não quero ficar, acho desnecessário, não gosto de dinheiro, acho que dinheiro é um negócio que ajuda você a sobreviver, mas eu não tenho essa avidez, essa loucura, essa coisa de fazer um monte de bobagem por causa do dinheiro. Dinheiro é pagar suas contas, se sobreviver, está tudo certo. Não precisa viajar para a Disneylândia todo mês, não precisa ir para a Austrália caçar canguru, entendeu? Não precisa ter carro importado, desnecessário. Basta você ter um carrinho para andar, dar um mínimo conforto à sua família, está tudo certo. Diz a Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, é mais ou menos por aí, entendeu? Outro aqui. Os parlamentares municipais que não sabem nem se expressar, acha que não afeta no trabalho deles? Sim, extremamente. Aqueles que não sabem se expressar ainda não é ruim. Ruim é aqueles que não se expressam nunca. E nós temos casos desses, entendeu? Um camarada que não diz nada, né? É extremamente nocivo isso para o parlamento. Você não sabe o que o cara está pensando. Ele defende o quê? O cara não dá uma entrevista, ele não fala, você só vê o cara metido em intrigas palacianas. Então, meu amigo, isso é extremamente nocivo, não é para ele não é para o mandato dele não, é para o município de maneira geral. Tanta gente boa que fica de fora e um mala desse lá dentro prejudica o município de maneira geral.
grande o que acha da criação das novas secretarias municipais? Todas são necessárias? Eu acho que está faltando uma ainda, direito do consumidor. Tinha que criar uma secretaria de direito do consumidor. Entendeu? A única coisa que eu acho assim desnecessária é esse negócio de assuntos religiosos, né? A não ser que essa secretaria de assuntos religiosos seja para poder ensinar a população a rezar por conta desses políticos malas que a gente tem aí, né? Mas eu acho que tem que criar secretaria sim, tem que adequar. O bonito da cidade está crescendo, precisa se desenvolver, não tem condições mais de você ter agricultura, indústria, comércio e turismo numa mesma pasta, não dá, entendeu? Indústria e comércio é uma coisa, turismo é outra, agricultura é outra. Em alguns momentos esses setores até se confrontam. Você está entendendo? A agricultura, em vários momentos, ela se confronta com o turismo. Porque o cara da agricultura, ele quer desmatar para botar boi e plantar. O cara do turismo quer preservar para poder o turista passear naquela mata. A indústria e o comércio, em alguns momentos, ela se bate com a agricultura. Porque o cara da indústria e comércio quer comprar o quiabo lá do sitiante a 5 centavos a caixa. Entendeu? E o cara da agricultura vai dizer, não senhor, peraí, tem que valorizar o produto. Mas se é o mesmo secretário que está pensando tudo isso, como que ele vai defender essas ideias? Então é uma coisa meio esquizofrênica, entendeu? Cultura com educação é totalmente absurdo. Acaba a educação atropelando a cultura, né? Ou seja, tem que haver sim uma reforma geral. A prefeita Solange está coberta de razão quando ela pensa em fazer essa troca, né? essas mudanças, criar essas secretarias novas. Eu só fico preocupado com a possibilidade da criação de 20 novas assessorias. São 15 DS1 e 5 assessorias especiais. Isso eu acho que é totalmente desnecessário. Nós já temos 319 assessores na prefeitura. É só dividir esse pessoal bem dividido, botar os caras para trabalhar realmente, né? Não pode ficar em casa só ganhando, não dá mais. Não funciona mais no cenário da modernidade de hoje. E esses 319 aí dá com tranquilidade. Outro dia, o ex-vereador Humberto comentou comigo que os municípios vizinhos têm muito mais assessorias do que Rio Bonito. Claro, meu irmão. O problema deles. Aqui a gente tem que trabalhar para diminuir ainda mais esse quadro. Então, a gente não pode tomar por parâmetro aquele cara que tem muita assessoria, sim aqueles que têm poucas. Enxugar esse quadro e não encharcar. Eu penso dessa maneira. O discurso do caos dos que assumem após a administração de outro grupo político. Deixa eu ler de novo, ele confundiu aqui. O discurso do caos dos que assumem após a administração do outro grupo político acha coerente e construtivo? Por quê? O discurso do caos. Ele que assume e fica pedindo outro. Você tem que começar a entender o porquê das coisas. Bom, Gustavo, tem que começar a entender o porquê das coisas. O discurso do caos tem uma única justificativa. Aliás, duas. Primeiro, denegrir a imagem do cara que está saindo. E segundo, justificar a inoperância de 2 anos que nada vai acontecer. Já observou isso? Nos primeiros 2 anos de qualquer governo o cara não faz nada para ninguém? Sobre que argumentação? Que eu peguei dívida, que a casa estava desarrumada, eu estou botando a casa em ordem. Então esse discurso do caos, ele é conveniente. Porque aí você esculacha o cara que está saindo e usa isso como justificativa para aquela inércia natural dos 2 anos que o sujeito fica sem fazer nada para ninguém. Aí depois dos próximos 2 anos, como vai entrar em período eleitoral, ele já começa a trabalhar para mostrar serviço. Entendeu? Mas os primeiros 2 anos que nada aconteceu, qual é a justificativa? O caos que encontrou. Balão. Eu costumo dizer, Marlon, acho que todo mundo tinha que ter essa noção. Eu estou vendo agora o governador Sérgio Cabral chiando aí do negócio do royalties do petróleo, que vai perder, já colocou até, disse que vai devolver as Olimpíadas para o COI, não sei o que mais e tal. Está reclamando de quê? É na dificuldade que você vê o bom administrador. Prefeita Solange agora, reclamando aí de falta de dinheiro,
que o município está no caos, que Zé Luiz deixou isso, deixou aquilo. Agora eu quero ver a boa administradora. A administradora experiente, que diz que é do partido do PMDB, que é do partido do governador, do vice-presidente da República, do deputado Paulo Melo. Em 2009, o Mandiocão também ficou choramingando, que teve tempestade em Rio Bonito, que caiu casa, que morreu gente, que não sei o quê, que teve a crise econômica mundial. Ué, é aí que eu quero ver o bom administrador. Administrar com dinheiro no bolso é muito fácil. É muito fácil administrar com dinheiro no bolso. Eu vou te dar uma nota de 50 e mandar você comprar uma bala pra mim. Você vai deitar e rolar, pô. Não vai comprar uma não, você vai comprar um pacote inteiro com 50 reais. Agora, se eu falar assim, meu irmão, tô querendo chupar uma bala, arruma uma bala aí pra mim. E o dinheiro? Tem dinheiro não. Aí que vamos ver se você é bom administrador pra me trazer a balinha que eu quero. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que começar a parar de choramingar e começar a trabalhar. Mostrar que realmente são bons administradores. E o bom administrador a gente conhece quando ele consegue gerenciar sem recursos, sem dinheiro. A cidade atualmente está num negócio de segurança, está feio, muito bonito. O que você acha de cidade atualmente? Segurança é um assunto que deve ser discutido em esfera estadual. O sujeito que deve ser cobrado muito pela nossa segurança se chama Marcos Abraão, que é o nosso deputado estadual, o nosso representante junto ao governo do estado, e inclusive um cidadão político que se diz integrante da base aliada do governador Sérgio Cabral. Logo, é alguém que tem acesso ao governo do estado para fazer as reivindicações necessárias. Bem, mas não é só isso. Muito se reclama da segurança, mas será que nós realmente queremos segurança? Vamos examinar, vamos pensar quais são os mecanismos que poderiam nos trazer segurança, e eu tenho minhas dúvidas se realmente a população vai querer que se façam investimentos importantes em segurança, entendeu? Se botar cancelas nas entradas e saídas da cidade, né? Colocar cabines, né? Dar força à guarda municipal para estar parando a garotada de moto, de carro, fazendo blitz, né? Vai estar parando quem? Vai estar parando meu filho, meu primo, meu irmão, vai estar parando eu. E o que eu estou levando no carro? Será que eu estou levando a Bíblia no carro? Será que eu não vou estar embriagado? Será que eu não vou estar usando droga? Será que eu não vou estar fazendo alguma sacanagem que eu não quero que ninguém veja? Então, para você promover a segurança na cidade é possível? E é fácil, não é difícil. Mas existe uma série de mecanismos que você tem que implantar que o cidadão não quer abrir mão da sua liberdade, entendeu? Outro dia no programa, no programa Flávio Azevedo, teve um cara que disse que não quer que se implante um sistema de monitoramento na cidade, porque se por acaso ele tropeçar e cair, o cara que está no monitoramento vai ver ele cair e vai ficar rindo dele. Uma justificativa interessante, né? Quer dizer que nós vamos ficar inseguros, não vamos implantar um monitoramento, porque seu João, eu nem lembro da pessoa, mas lá, vamos dizer que é seu João, está com vergonha de tropeçar e ser visto pelas câmeras que ele caiu. Está de sacanagem, né? Então esse é o grande ponto. Muito se reclama de segurança, mas será que a gente quer realmente fazer os investimentos necessários para a segurança? Porque não se combate segurança só botando polícia na rua, não. Existe uma série de mecanismos e de mudança de comportamento, inclusive, para se promover a segurança. Entendeu? Os mecanismos, muita gente quer. Agora, quando fala em mudança de comportamento, aí a coisa já muda de figura. Não adianta você implantar os mecanismos necessários se não mudar o comportamento, as práticas, os hábitos, os usos, os costumes, entendeu? Se não mudar isso, sobre segurança principalmente, não adianta. Eu duvido que o rubunitense queira mudar suas práticas, seus hábitos, diga-se de passagem, suas más práticas, seus maus hábitos, seus maus costumes. Duvido. Né? Só você olhar a fila dupla. Quanto tempo que nós estamos fazendo apelo para que as pessoas não estacionem em fila dupla, para dar um ordenamento no trânsito da cidade? Ele não está nem aí. Encosta em fila dupla, larga o carro lá com a alerta ligada e vai embora. Então, meu amigo, essa grita por segurança é uma coisa meio falaciosa, né? Quando você se aprofunda no assunto, o cara eu acho que eu prefiro ser assaltado de vez em quando a mudar determinados hábitos. Então é
é uma reclamação meio que infundada, porque as pessoas não pensam para discutir o assunto. Vai falando, vai repetindo o que escuta, né? Em Rio Bonito tem muito papagaio, repete aquilo que escutou alguém falar, não para, analisa e pensa aquilo que foi dito, ou para discordar ou para concordar. E aqui em Rio Bonito 50% da população não gosta de polícia, né? Porque 50% da população comete ilegalidade. Eu acho que até mais. Não é 50% só não, você está sendo econômico. Pode botar 70% nisso aí. A quantidade de gente fazendo cagada, fazendo bobagem, se envolvendo em coisa feia é muito grande. É muito grande. Automaticamente essas pessoas não vão gostar da justiça, não vão gostar da polícia, não vão gostar de ser fiscalizados. Ponto. E eles, como andam com alguma coisa errada, sempre tem aquele dinheirinho para dar policial. Tem uns que já andam já até preparados já, que está com terceiro, já está com o dinheiro na mão já. Esse é o efeito Tostines, mano. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? O policial põe o dinheiro porque ele é safado ou ele é safado porque deram dinheiro a ele? Porque deram dinheiro a ele também. Né? Então, é uma questão que a gente precisa entender, né? E aí você tem que se aprofundar de novo no assunto. Quem é esse policial? Esse policial, antes de ser um fiscal da lei, ele é um cidadão brasileiro também, que tem esse mau hábito de jeitinho, esqueminha, tal. Esse é o grande detalhe, né? Nós exigimos policiais americanos em nossas ruas, mas o nosso costume é brasileiro. Nós não somos americanos. Então não dá para você ter uma polícia americana num país onde as rodovias, estradas e cidades são habitadas por brasileiros, que são apaixonados pela corrupção, pela ilegalidade, pelo jeitinho. É uma equação que não fecha. Entendeu? Vamos lá. O que você achou da operação Trânsito Legal, né, que mudou o trânsito do centro de Rio Bonito? Na sua opinião, você acha que mudou alguma coisa? Acha que o problema é mais pelos motoristas que não respeitam o próximo? Essa aí foi que a Amanda que mandou pra você. Praticamente eu já até meio que respondi na última, né? Eu acho que foi bom, cara. Precisava se fazer alguma coisa. Tinha que ser feito alguma coisa, né? O trânsito é vivo, né? Aí que tá. As pessoas reclamam, falam e às vezes falam bobagem porque não para pensar. O trânsito é vivo. Você vai resolver o problema da frente da Praça Fonseca Portela, aquele problema vai explodir em outro lugar. O centro da cidade hoje, o problema está resolvido. Basicamente está resolvido. Aquela muvuca que tinha na rua do Império da Banha, conseguimos também resolvê-la. Aqui em frente à pracinha ficou legal, abriu-se a Rua dos Bancos. Mas lá na rodoviária, na Praça Estéreo Alves de Mendonça, está um inferno. Ou seja, a muvuca saiu do centro e foi para esse ponto. Vai se resolver o problema da Praça Estéreo Alves de Mendonça e da rodoviária? Vai estourar em outro lugar, porque o trânsito é vivo. O trânsito é um organismo vivo, porque ele é operado por quem? Por seres humanos, que são vivos, imprevisíveis, entendeu? E ainda mais num país como o nosso, que ninguém respeita nada, onde impera a lei do mais forte, onde impera o eu primeiro, bom senso não existe, né? Por favor, muito obrigado, com licença, você primeiro. Isso não existe no nosso país. Nas cidades de interior, então, que as pessoas acham que a rua é uma extensão do quintal da casa deles, isso é mais complicado a gente resolver. Eu acho que só essa operação do trânsito, para ficar completa, precisaríamos aí de uns 4, 5 semáforos, né? Sinal de trânsito. Ali na saída da 7 de Maio aqui, naquela confluência ali da Pinto Coelho Júnior com a Dr. Matos, com a saída da 7 de Maio ali, aquilo ali é complicado ali no Cor de Alberto. Acho que um sinal lá no Império da Banha também seria fundamental, na saída de lá, na saída do mercado municipal lá, o sinal ali também seria importante. Acho que aquele sinal da rodoviária ali é uma grande porcaria. Acho que ali tem que ser um semáforo humano, tem que ter um guarda ali para ele poder, porque tem hora que o fluxo aumenta para um lado, diminui para o outro, e o sinal ele é automático, ele não tem essa noção de que não, vou abrir para lá mais tempo porque tem mais carro e tal, e uma pessoa, um guarda, conseguiria identificar isso, entendeu? Então tem alguns pontos assim que acho que a questão do trânsito, outra coisa fundamental que tem que se mexer é a carga e descarga, a questão dos pontos de ônibus também precisam ser discutidos, entendeu? Mas será que a gente vai ter peito? Tem político aí com coragem para poder sentar com o empresário do setor do transporte
na São Geraldo, mais precisamente o que eu estou falando, conversar com o cara e falar, meu irmão, aqui, a gente precisa resolver isso. Né? Isso aí, a gente tem que aguardar, mas a princípio, para o centro da cidade, foi boa mudança. Mas o problema está pipocando, está estourando nas extremidades agora. Falando nessa parte de ônibus, pelo que a gente viu, acho que a rodoviária não tem mais tamanho para tanto ônibus. Qual rodoviária? De Rio Bonito. Qual rodoviária? Essa rodoviária de baixo de Central. Aonde tem rodoviária em Rio Bonito? Aonde tem rodoviária em Rio Bonito? Aquela bagunça ali. Rio Bonito não tem rodoviária. Rio Bonito tem um ponto de ônibus. Aquilo que o pessoal chama de rodoviária ali foi lá em 1960, quando foi construído. 72, 74. Hoje é um ponto de ônibus. Só quem não vê isso são os políticos. Né? Rio Bonito não tem uma rodoviária. Olha o nome, rodoviária. O ônibus roda ali aonde? Em lugar nenhum. Não tem roda nenhuma ali. Aliás, agora está rodando, né, por trás da rodoviária, assim, para trás do barro ali, que dá um inferno de versar também no trânsito ali. Rio Bonito nunca teve uma rodoviária, conforme nós temos em Araruama, conforme nós temos a rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro, né? Uma cidade igual ao Rio Bonito, que tem um fluxo de pessoas muito grande, já tinha que ter rodoviária há bastante tempo, né? Mas infelizmente a política do varejo impede que a gente tenha uma rodoviária na cidade. Você acha que nesse espaço ali dava para fazer uma nova rodoviária? Não, a rodoviária tem que sair dali, tem que descentralizar, Marcos. Essa ideia do prefeito Zé Luiz de descentralizar o município, levando fórum lá para baixo, delegacia, lá que o nego reclama pra caramba, perfeita. Eu acho que tinha que levar a rodoviária lá para a Colina da Primavera, lá para o lado do Buqueirão, lá para perto do posto de garantia, depois da charqueada lá no Buqueirão, para a cidade poder crescer. Eu costumo citar o exemplo do aeroporto de Congonhas. Quando aquele avião de Congonhas caiu em cima de umas casas lá, teve um repórter que perguntou a um determinado cidadão da política lá de São Paulo, mas será que por que construíram o aeroporto tão perto dessas casas aqui? Ele falou, meu amigo, quando o aeroporto foi construído aqui há 70 anos atrás, isso aqui era um matagal desgraçado, era uma floresta. O nego quase matou o governador, que era muito longe. 70 anos depois, a cidade cresceu em direção ao aeroporto. Entendeu? Então, ó, delegacia, fórum, hospital, isso tudo tem que ser criado distante. E a cidade vai crescer naquela direção, não tem jeito. Tem um cara que bota uma barraquinha, o outro bota papelaria, o outro bota padaria, daqui a pouco o outro faz uma casinha, o outro constrói um prédiozinho, aluga uma salinha e tal. Vai crescendo automaticamente, entendeu? Não dá mais para nós ficarmos nesse grande corredor que nós temos aqui em Rio Bonito, que é ali da Ferreira Vieira até a Cidade Nova. Não dá mais, não cabe mais ninguém nesse pedaço. Tem que abrir, tem que centralizar a cidade, entendeu? E a rodoviária tem que ficar fora disso. Tem que ser lá para baixo, depois da Praça Cruzeiro, para cima, pro lado de Boqueirão, pro lado da Colina da Primavera, depois de Garantido, Sambê, entendeu? Vai crescer Rio Bonito naquela direção lá. E o estacionamento regular, você acha que se os guardas de Rio Bonito tivessem mais poder para poder multar, você acha que mudava as coisas? Você fala o que? Rotativo? Irregular? Tem motorista somente estaciona em qualquer lugar que Rio Bonito. Claro, logicamente, sim. Acho que a indústria da multa é muito interessante. A indústria da multa que muita gente reclama tem que ser implantada já. Primeiro para aumentar a arrecadação do município. Aumentar a arrecadação do município, né? E eu vou dizer mais para você, me aprofundando no assunto, acho que não precisa só multar ninguém não. Se você botar um carrinho aí rebocando quem tiver mal estacionado, quem tiver em cima de calçada, e aí pro cara tirar o carro ele tem que pagar a diária do depósito e a taxa de reboque. Acabou. Não precisa nem multar o cara, não precisa mexer em ponto de carteira dele, só tem que dar uma apurrinhação e tirar um dinheiro dele. Vai pagar a diária do depósito e vai pagar a taxa do reboque que levou o carro para lá. 3 carros que você rebocar, ninguém encosta mais indevidamente. É só você olhar as blitz de moto. Tá todo mundo andando de moto sem capacete. Pintou uma blitz, um começa a ligar pro outro. Os homens estão pegando. As motos irregulares ficam tudo em casa. Só quem sai é quem tem carteira e quem usa capacete. Então, se você botar um carro e rebocar 3, acabou. No instante a rapaziada vai andar direito. O primeiro carro que tiver em fila dupla, joga na carroceria, carrega. Não precisa multar o cara não, mas vai ter que pagar a taxinha do reboque e a taxinha do depósito.
E, meu amigo, resolve rápido isso. Agora, para isso o prefeito tem que ter culhão, tem que ser prefeito, não pode ser vaselina, né? Por isso que tem que ser um cara que queira ficar 4 anos só. E alguma pergunta que nesses meses aí, começo da atual gestão, o que você está achando? Está achando que as coisas estão fluindo? Eu estou achando que a prefeita está trabalhando muito e o pessoal dela está reclamando muito. Uhum. Eu até fiz aquela ilustração lá do Muro das Lamentações, né? A prefeita está trabalhando muito. Não sei se está trabalhando na direção certa. Ela está correndo muito atrás, está trabalhando bastante, entendeu? Mas o pessoal dela, em vez de trabalhar junto com ela, seguir a mesma velocidade, está todo mundo reclamando que o salário veio pouco, que não foi isso que combinou, que o tratado não era esse, e está esquecendo de trabalhar. Então a cidade está meio que largada. E ela sozinha ralando, coitada. E a turminha que era para estar junto com ela ajudando, infelizmente, estão só reclamando, né? E aí a gente está diante desse cenário aí complicado que qualquer um percebe, não precisa ser muito inteligente. O puxa-saco vai discordar do que eu estou falando, lógico. Agora, quem é minimamente equilibrado vai entender que o que eu estou falando é uma realidade, né? Tem um processo seletivo feito, tinha tudo para ser muito organizado, muito correto e tal, mas, na minha opinião, acabou sendo um dos grandes problemas da gestão atual. Se você prestar atenção, foram cerca de 3.500 pessoas que fizeram o processo seletivo da educação. Mas eram 600 vagas. Ou seja, 3.500 menos 600 é 2.900. Ou seja, você tem 2.900 pessoas na rua que teoricamente votaram nela, reclamando que não entraram. Então você ganhou 2.900 caras falando mal de você na rua, né? Talvez porque a coisa foi conduzida, mas em compensação não dava para esperar muito, porque as aulas tinham que começar já depois do carnaval. Não dá para pensar muito, tinha que fazer logo. A gente tem que entender também o funcionamento da máquina, né? Ei, como é que você vai pensar? As aulas iam começar, então é complicado, é complicado. Ser governante é muito complicado, entendeu? As perguntas acabou. Pergunta: quem é Flávio Azevedo fora do jornalismo? Ah, essa é uma boa pergunta. Torcedor do Fluminense. Fanático? Não, equilibrado. Tudo na vida eu sou equilibrado. Tudo na vida tem equilíbrio. Brinco, sacaneio os colegas e tal, mas é boa. Torcedor do Fluminense, né? Minha formação, eu nasci, fui criado na igreja adventista, do sétimo dia. Hoje eu não frequento com a mesma assiduidade de antes. Sou técnico de enfermagem também, né? Formado em 94 pelo Colégio Municipal. Depois fiz jornalismo, trabalhei na saúde muito tempo, trabalhei 15 anos na saúde, que me dá autoridade para criticar e falar sobre o setor, né? Tem gente que quando me vê falando de saúde não entende porque o jornalista está falando de saúde, mas o jornalista pode falar porque eu trabalhei no hospital, trabalhei na colônia, trabalhei na saúde do município. Quando eu digo que o problema da saúde são os médicos, nem ficar revoltado comigo, falo com autoridade, quem conhece essa classe, lidou direto com os caras. Eu não sou muito fã de falar de mim não, cara. Eu toco violão, gosto de música, calma, não sou de muvuca, não gosto de barulho, gosto de filme de ação. Isso aí, cara, tem que conviver comigo, né? Sou muito aborrecido, fico irado com muita facilidade. As coisas me tiram do sério com muita facilidade e essas questões políticas principalmente me irritam bastante, que são coisas óbvias que você está vendo que dá para resolver e o cara não resolve porque não quer. Sou um apaixonado pela minha cidade, pelo meu país, né? E acho que eu tenho uma missão meio que pedagógica aqui, por isso que eu não me vejo muito na questão de política, entendeu? Acho que a minha função, a minha missão aqui é realmente falar isso tudo que eu falei para você, escrever isso tudo. Não falei nada para você do que aquilo que as pessoas já não estão acostumadas a me ouvir falar. E acho que a gente tem que estar falando isso, a gente tem que estar
apontando esses pontos e tal. Tem gente que não gosta de mim por causa dessa minha sinceridade, mas acho que alguém tem que falar isso, né? Eu costumo dizer que quando eu comecei a trabalhar com jornal, foi assim, a gente já tinha algumas mídias na cidade, umas mídias mais aproximadas da prefeitura, outras mais aproximadas do setor comercial, mas não tinha ninguém que criticasse. Sobrou para mim esse papel. Sobrou para mim esse papel. Acho que a gente tem uma ferramenta hoje aí que é fantástica, chamada Facebook, as mídias sociais, né? Você representa isso. Veja essa garotada nova igual você. Vou tomar liberdade de citar aqui Lucas Madureira e Marlon Lopes, né, que fazem um trabalho de vídeo e tal, muito bom, de muita qualidade, meninos excelentes. Essa galera nova que está chegando aí, eu acho que é o suprassumo de uma sociedade do futuro mais equilibrada, melhor, mais centrada nessa questão do equilíbrio que eu sempre prego e peço, entendeu? É isso, cara. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim. Prefiro que as pessoas analisem, pensem, tirem suas conclusões, né, então. O cara lê a entrevista aí e faz o juízo de valor que ele quiser. É isso aí, a entrevista é essa. Parabéns pelo seu trabalho, fique firme, entendeu? Quando eu vejo vocês novos chegando com essa disposição e assim, criticando, apontando, eu fico muito satisfeito, muito feliz, acho que é por aí mesmo. A gente tem que elogiar, mas tem que apontar, tem que criticar, né? Vou repetir para você o que eu escrevi lá no Facebook, né? Informação é aquilo que as pessoas querem que você fale. Jornalismo é aquilo que as pessoas não querem que você diga, que você publique, né? Então, a geladeira quebrada é jornalismo, sim. Principalmente que alguém não quer que você fale sobre ela. Entendeu, mano? Então, sucesso pra você, cara. Obrigado aí pelo espaço aí na sua mídia aí, cara. Sucesso pra você. E essa é a primeira entrevista de muitos aí com você, que vai ter muitos aí ainda esse ano ainda. Poxa, legal, cara. Acho que tem que fazer isso, entrevistar as pessoas, conversar e tal. Tá no caminho certo, é por aí mesmo, então tem que